Na liturgia de hoje, celebrando a Páscoa, nós somos convidados a ressuscitar com Cristo. Deixar para trás o antigo Adão, deixar para trás os nossos pecados, aquilo que nos afasta das pessoas, e nascer novamente com Ele. Hoje, durante o ato penitencial, enquanto revivíamos esse gesto do batismo, com a aspersão da água ontem abençoada, é também uma oportunidade constante de reiniciarmos nossa vida, reiniciarmos nossas atitudes e perceber que sempre é tempo de sermos pessoas novas. E nesse evangelho de hoje, nos chama a atenção, primeiro um dos evangelhos mais belos, que nós temos dessa perícope, nós vemos aqueles discípulos desanimados. Vamos voltar no contexto desse evangelho. Esses discípulos caminhavam em direção a Emaús, porque na verdade eles estavam abandonando o projeto de Jesus. Emaús era a região da sua terra de origem. Eles estavam fugindo de Jerusalém. Estavam tristes, decepcionados com a morte de Jesus. Falando sobre a decepção com a morte, eu acho que esse é um sentimento muito recorrente na nossa vida. Quantas vezes eu já ouvi pessoas da nossa comunidade dizerem: padre, eu conheço alguém que depois que fulano morreu, nunca mais voltou para a igreja. Ou então, eu mesmo já conversei com pessoas: depois que eu perdi minha mãe, eu me desencantei com Deus. Eu perdi todo o sentido da minha fé, desanimei de ir para a comunidade. Que Deus é esse que deixou fulano morrer? E é interessante que, às vezes, aquilo que é essencial, a gente deixa se perder. Nós, como cristãos, temos centro da nossa vida a certeza de que a nossa vida é eterna. De que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. É uma pena que ao perdermos alguém, as pessoas ficam paradas na morte. Assim como esses discípulos fizeram, deixando que a morte seja a última palavra. Mas a vida e Cristo são muito maiores que isso. Eu sei que a saudade é um sentimento forte, palpitante nesse momento, mas maior do que isso, tem que ser a certeza da vida. Nunca deixe que a morte de um ente querido tire de você a alegria de viver. É interessante a gente perceber e conversar com pessoas que dizem: olha, padre, depois que fulano se foi, a minha vida nunca mais teve o mesmo brilho. Nunca mais consegui ser feliz de novo, nunca mais consegui viver e fazer aquilo que eu fazia. E aí eu sempre trago uma reflexão para essa pessoa dizendo: mas você amava essa pessoa? Ela te amava? E aí sempre a pessoa diz: sim, padre, muito. E aí eu digo: você, sabendo que essa pessoa que te amava, fazia de tudo que era possível para te ver feliz, você acha que ela vai gostar de saber que agora o motivo da sua tristeza é ela? A pessoa que fez de tudo na vida para que você fosse feliz, agora vai ficar satisfeita em saber que você não consegue seguir sua vida, porque ela já se encontra junto de Deus? É importante a gente perceber e ter consciência que, na verdade, o sentido da vida não está em viver para sempre, mas no bem viver. Como eu lembro quando meu avô faleceu, minha avó dizia uma frase assim: meu filho, ninguém fica para semente. Uma frase simples, boba, mas com uma sabedoria por trás incrível. Ninguém fica para semente. Nós nunca fomos enganados. Ninguém nunca disse para nós assim: olha, essa vida que você tem aqui na terra, você vai viver lá para sempre. Viu? Alguém já falou isso para você, Leandro? Nunca. Pelo contrário, o que a gente sempre escutou desde sempre é: a única certeza que nós temos é a morte. Então, a vida que nós temos não é sobre o quanto de tempo nós viveremos, mas é a qualidade com que a passaremos aqui. Não gere ou não alimente em você sentimentos de possessão, de não, porque eu quero comigo, eu quero desse jeito, eu quero assim na minha vida. Alimente sentimentos de paz e de deixar as pessoas irem quando chegar a sua hora. E de aprender delas tudo o que elas nos ensinou. Reviver e viver com você os exemplos que ela deixou.
tornar vivo na sua vida aquilo que de melhor você enxergava naquela pessoa. É assim que a vida continua aqui na terra. E um dia, todos nós viveremos em Cristo. E aí, seguindo adiante, esses discípulos que se entregaram com a tristeza da morte, Jesus então começa a caminhar com eles. Eles já tristes, abandonando o projeto, voltando para a sua terra, para voltar a ser pescadores. Voltar a ser pescadores como eram antes. Lembra quando Jesus os chama e diz: eu vos farei pescadores de homens. E aí, depois da morte do Cristo, eles voltam, regridem de novo. Cuidado para que a morte não roube de você tudo o que você já se tornou na vida. Cuidado para que esses momentos de morte, seja dos outros ou seja aquela morte nossa, aquela morte às vezes de uma decepção, cuidado para que ela não tire a alegria que você construiu ao longo da sua vida. A nossa vida é muito mais do que um momento de noite escura. E aí, seguindo adiante, esse Jesus então começa a caminhar com eles. Vai caminhando, caminhando. E mais interessante, os discípulos não reconheceram quem era Jesus. Imagina, 3 anos andando com Jesus e Jesus do lado deles, e eles não reconheceram. A tristeza nos impede de reconhecer até o que tem de bom na nossa vida. A tristeza parece como uma roda que se retroalimenta. Quanto mais triste estamos, parece que mais triste ficamos. Nunca deixe que ela tire de você a capacidade de enxergar a vida ao seu redor. A beleza das pessoas, das coisas, da natureza, a beleza da criação como um todo. Nunca deixe que ela te cegue, porque senão corre o risco do Cristo estar caminhando ao nosso lado e nós não o enxergarmos. E aí Jesus, muito paciente, sabendo da nossa falha como ser humano, Ele mais uma vez dá a chance. Quantas vezes Jesus já deu chances para esses discípulos? E mais uma vez Jesus se coloca ao lado deles, para ensiná-los mais uma vez. E aí Jesus pergunta o que está acontecendo, e eles dizem: mas você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Um profeta poderoso em palavras e gestos foi crucificado. Aqueles que antes chamavam Jesus de mestre, de Messias, agora o rebaixam a profeta. Já não pensam mais que ele é o Cristo. Olha só que impactante, né? Eles diminuíram, pensaram: acho que tudo aquilo que a gente viveu, não era tanto que a gente imaginava. Às vezes a nossa vivência de fé, dos nossos momentos fortes de fé, precisam nos alimentar nos momentos difíceis, porque senão corre o risco da gente olhar para trás e dizer: aquele momento que eu senti Deus, aquilo não me sustenta mais não. Aquele momento que anos atrás você teve na comunidade, que te fez bem, um dia de repente você vira e fala: quer saber? Vou na igreja, mas não. Cansei. Corre o risco de aos poucos tirarmos Deus da nossa vida, porque a gente esquece todas as maravilhas que Ele fez na nossa vida. Os discípulos que viram Jesus multiplicar pão, ressuscitar homem morto, curar cego, esqueceram? Imagina a gente, o quanto não estamos tentados a deixar para trás as maravilhas que Deus fez para nós e mergulharmos na escuridão da noite. E aí, seguindo adiante, depois que Jesus ensina para eles tudo, dos profetas, sobre tudo que eles deveriam saber, Jesus ele faz um gesto belíssimo. Ele respeita a liberdade do ser humano. Ele finge que vai adiante. Ele poderia ter falado assim: vou ficar aqui com vocês, viu? Vocês não estão me vendo não? Vocês não estão me reconhecendo não? Ele fica no silêncio, finge que vai adiante, respeitando a nossa liberdade. E aí naquele momento, sem saber muito o porquê, mas o sentimento falando mais forte, os discípulos então olham para ele e diz uma das frases mais belas: fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem.
Eu acho que essa frase faz eco à frase que todos os dias nós falamos nas nossas orações. De diferentes formas, no fundo nós dizemos: fica comigo, Senhor. Eu tenho medo do que há de vir. Fica comigo, Senhor, eu tenho medo. Eu tenho insegurança desses problemas que estão me acontecendo. Fica comigo, Senhor. A noite está chegando. Quantas vezes nas noites escuras da nossa vida, as nossas orações não falaram de diferentes formas esta mesma frase: Senhor, fica comigo, não me abandone, não me esqueça, não me deixe sozinho nessa escuridão, porque eu sei que só o Senhor é a minha luz. Quantas vezes nós já não dizemos isso? E nós hoje fazemos eco a essa frase de novo. Pedimos a Ele mais uma vez: Senhor, fica conosco. Na escuridão desse mundo, insensível, maldoso, fica conosco, Senhor, na educação da minha família. Fica comigo, Senhor, nos meus problemas pessoais. Permanece ao meu lado. E Jesus aceita o convite. Ele sempre aceita o nosso convite. Ele sempre permanece conosco. E aí nesse momento acontece então uma das cenas mais incríveis das Sagradas Escrituras, que nós revivemos e vivemos até hoje. Jesus senta com eles e parte o pão. E naquele momento em que ele parte o pão, os discípulos finalmente enxergam Jesus. E no momento que Jesus então é visto por eles, Jesus desaparece. E o próprio Jesus se torna o próprio pão. O pão que Jesus partia se torna Ele mesmo. E aquele pão partido, daquele Jesus que nós agora não enxergamos mais com os nossos olhos caminhando aqui pela terra, nós enxergamos Ele na Eucaristia. Ele, todos os dias, desaparece para aparecer no alimento. Nós somos convidados e inspirados por esse Deus a enxergá-lo ao partir o pão. Quantas vezes nós, na nossa dureza do coração, não o enxergamos? Porque talvez tenha nos faltado partir o pão. Talvez nós sentimos uma aridez espiritual de não encontrar ou não sentir a Deus, porque talvez faz tempo demais que a gente não parte o pão. Quer enxergar o Cristo? Partilhe. É lá que Ele aparece. Você quer fazer o mundo enxergar a Jesus Cristo? Quer fazer o mundo conhecer o Cristo? Cri, 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 cri. Querem? Sim. Então partam um pão. É assim que a humanidade conhece. Poucas pessoas conhecerão o Cristo pelo seu discurso moralista. Pouquíssimas pessoas aderirão ao Cristo à sua vida por ouvir apenas da doutrina. Mas todos enxergarão o Cristo quando você partir o pão. Todos verão que o Cristo está vivo em nós. Ele é que nos inspira e que vive junto de nós, caminhando do nosso lado, mesmo quando nós não o enxergamos. Ele está presente no simples e no ordinário da nossa vida. Façamos essa experiência constante de perceber e de enxergá-lo ao partir o pão. E ao final de tudo isso, para que nós possamos falar como os discípulos falaram, depois de experienciar, depois de comungar do Cristo, eles então dizem um para o outro: não ardia o nosso coração ao ouvir a tua voz? Será que ouvir a tua palavra não desperta nada em nós? Será que não nos tira do nosso lugar de conforto? Será que não nos tira da nossa mediocridade de cristãos que rezam na igreja, mas que não partilham o pão? Deixe que a palavra faça o seu coração arder, porque tudo que arde nos incomoda.
é quando nós nos sentimos incomodados com o sofrimento dos outros, é que nós estaremos fiéis à palavra. Cuidado com um coração insensível demais, porque o coração insensível não enxerga o Cristo que caminha ao nosso lado. Não enxerga, porque o Cristo só se enxerga com os olhos do coração. E um coração empedrado não bate e não enxerga. Deixemos Deus então nos inspirar hoje, a fazermos nós e transformarmos aquilo que somos, para que tudo que nós possamos fazer represente o Cristo na partilha do pão, na partilha do que somos. O mundo diz para nós que quanto mais nós dermos para os outros, menos teremos. Cristo nos diz, quanto mais entregarmos aos outros, mais ainda teremos. Quanto mais amor eu der para os outros, mais amor terei para dar. Possamos fazer a mesma experiência, multiplicar os dons que Ele nos deu. Não se multiplica dom enterrando ele no chão, se multiplica colocando a serviço do irmão. Então agora nesse momento, feche os seus olhos, e vamos pensando em tudo isso que a gente refletiu agora durante esta homilia. Pense nas noites escuras que você já viveu, ou talvez que você está passando agora, e diga: fica comigo, Senhor, é tarde e a noite já vem. Na escuridão da minha vida, dos meus problemas, das minhas angústias, dos meus pecados, o Senhor é a luz que me guia, a luz que me queima, para que eu possa ser um homem e uma mulher novos, deixando para trás tudo aquilo que nos aproxima da escuridão e reforçando tudo aquilo que nos aproxima de Deus.